Agora, mudando completamente de assunto, a gente vai falar de uma pesquisa que acende um alerta. O acesso à internet na primeira infância mais que dobrou em menos de uma década no Brasil, passando de 11% em 2015 para 23% em 2024. Sobre este assunto, a gente conversa agora com Maria Beatriz Linhares, professora e também faz parte do Núcleo Ciência pela Infância. Tudo bem? Bom dia, bem-vinda à Band News TV. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, queria que a senhora já começasse explicando os aspectos que mais geram preocupação nesse salto, né? A gente está falando aí de 2015 para 2024, de 15% para 23%. Como é que a gente pode fazer a leitura desses dados? É importante destacar que nós fizemos um trabalho pelo Núcleo de Ciência pela Infância, revisando uma literatura a respeito do tema, especialmente para a primeira infância, para 0 a 6 anos de idade. A grande preocupação é essa questão de aumento do tempo excessivo de exposição a telas e a questão das mídias digitais. Além disso, esse tempo que deve ser regulado, deve ser restrito até 6 anos de idade, 2 anos nós temos que ter 0 telas e mídias digitais. A partir de 2 anos de idade, uma regulação de 1 hora no máximo. Então, nós já estamos falando de um tempo excessivo e de uma exposição de conteúdos que são inadequados para essa fase de desenvolvimento. Muitas vezes a criança está exposta a conteúdos adultos, onde tem violência, muitas vezes temas relacionados a sexo, a drogas e estímulos que são inadequados para esse momento desenvolvimental, com muita luz, muito brilho, muito movimento, muita intensidade, que trazem prejuízos ao desenvolvimento. Então, nós temos que ter um alerta. E os pais, embora reconheçam que esse é um problema, têm muita dificuldade de fazer a regulação, o monitoramento de tanta exposição. Então, esse aumento excessivo é uma preocupação, porque afeta exatamente o momento do desenvolvimento de uma construção primorosa de várias habilidades, onde a criança precisa estar no mundo real e não no mundo digital, onde ela tem que estar conectada com as pessoas, com outras crianças, brincar e não se desconectar com um tempo excessivo que traz já prejuízos bem documentados na literatura em relação aos efeitos negativos desse mundo digital em excesso. A senhora falou essa parte dos pais, né, dos responsáveis pelas crianças, que ainda dizem encontrar dificuldade para fazer essa regulação. Nessa pesquisa, a gente consegue entender quais são essas dificuldades, por que a maioria, né, ou boa parte desses pais não conseguem ter esse controle, porque a gente está falando de uma criança ali, né, que ela é estimulada, é estimulável. Então, se o pai fizer esse papel de não entregar um celular, né, um tablet, um iPad na mão dessa criança, não haverá uma briga ou uma luta para esse tipo de acesso. Quais são as principais dificuldades apontadas nessa relação? O grande desafio é que nós estamos imersos nesse mundo digital, e os pais também. E os adultos, eles são muito modelos para a criança. Então, ela vê à sua volta, no seu ambiente, esse uso, né, das telas, do acesso ao celular. Então, é muito importante, os pais, tem uma pesquisa importante da Fundação Maria Cecília que mostra que os pais reconhecem esse uso abusivo, mas têm dificuldade de fazer esse manejo no dia a dia. Então, o primeiro passo é o reconhecimento do problema. Criança não é para ter celular em sua mão. Criança não é para ter um tempo excessivo. Isso vai exigir um monitoramento, uma regulação, de fato, uma limitação. 0 a 6 anos precisa limitar o tempo de uso de telas e mídias digitais. Precisa regular o conteúdo. O que a criança pode ou não ser exposta. Então, isso são papéis fundamentais para quem cuida da criança, para os familiares, para os pais, para qualquer cuidador, para as escolas, para os cuidadores nas escolas, entenderem que esse uso abusivo com conteúdos inadequados, eles não podem ser feitos. Por outro lado, existem alguns benefícios. A criança pode ter acesso a algumas atividades que sejam mais pedagógicas, que sejam jogos ou uma conexão com familiares à distância. Isso é
inclusive benéfico, porque é uma conexão com alguém que é familiar, que é amigo, que está distante. Então, existem situações que isso traz um benefício, mas, em geral, nós temos mais malefícios do que benefícios. E aí tem que ter um cuidado também. Muitas vezes os pais acham que estar diante da tela ou um acesso a algum estímulo pelo esse meio digital acalma a criança. Ele não acalma. Pelo contrário, ele interfere na regulação emocional e comportamental da criança. Ele afeta o controle inibitório, que é aquele controle do impulso, que é muito gerador posteriormente da questão do comportamento agressivo, da questão da dificuldade desse controle de impulso, de reagir emocionalmente, comportamentalmente, de uma forma mais desenfreada. Então, não basta reconhecer a dificuldade, nós temos que ter a consciência que é preciso regular de fato, quando ela estiver exposta, monitorar, acompanhar, e, além disso, oferecer oportunidades que são incompatíveis com o uso de telas e mídias. Brincar, a criança precisa brincar, ela precisa ter espaço, ela precisa interagir com outras crianças. Brincar não com brinquedos caros, comercializados, a própria sucata, os utensílios que estão na cozinha, são brinquedos que as crianças fazem um faz de conta, uma contação de história. E aí nós temos que também ter, do ponto de vista do poder público, nos assegurar proteção e segurança às crianças, ter espaços públicos, praças, ambientes que sejam seguros para a criança ter contato com a natureza. 0 a 6 anos, o mundo precisa ser real, as conexões sociais precisam ser presentes. Ela tem muita dificuldade de lidar. O que é realidade, o que é fantasia? Então, muitas vezes, ela se mistura na fantasia. Esse mundo digital traz muita fantasia que interfere nesse processo de construção do seu desenvolvimento cognitivo, da possibilidade de resolver problema, conflito, se relacionar, socializar e estabelecer conexões de linguagem, de troca. Então, nós temos que pensar na proteção, porque essa construção inicial, ela vai conversar diretamente com o que acontece no nosso desenvolvimento. Quando nós olhamos mais adiante, o bullying, o cyberbullying, a agressividade, o descontrole mais adiante, nós estamos entendendo que essa construção inicial favorece a prevenir problemas que são imediatos e futuros. Então, é muito importante que as escolas tenham limitado, restringido e proibido, por exemplo, o uso de celular. Isso é fundamental. Isso aumenta a possibilidade das interações, das conexões tão necessárias para o nosso desenvolvimento. Professor, e é tão interessante esse ponto de vista, né? Porque não é um assunto novo quando a gente fala da criança com acesso à tela. Ontem, um exemplo básico, que eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando também já presenciou. Estava em um restaurante, sentei, a criança ali, me parecia ter uns 6, 7 anos, não queria sentar para almoçar, e a mãe falou, não, eu coloco aqui, né, o seu programa no celular e você faz a sua refeição e assiste o seu vídeo. Foi... assim, a mãe falou isso, a criança imediatamente se sentou. A gente começa a observar distorções que vão sendo criadas e, não sei se é a palavra mais adequada, mas manipulações também nessa comunicação até entre pai, né, mãe e essa criança. Esse é um exemplo, eu falo que é um laboratório ao vivo e a cores quando nós estamos, por exemplo, num restaurante. Isso acontece muito. Os adultos interagindo, conversando e as crianças no celular, quando muitas vezes não estão até com fone de ouvido. Então vejam que aquela oportunidade de interação, de conversa, de trocas, ela se perde. Uma das grandes recomendações é você não usar celular em mesa. Esse é o chamado zona livre, ambiente livre. E aí os adultos também têm que fazer uma autoavaliação do seu comportamento. Qual é o modelo que eles querem dar para as crianças? Então, o celular, a mesa, mídias e telas, disponibilidade em quarto, onde a criança dorme, isso não pode existir, porque interfere nas grandes funcionalidades, alimentação, sono
E na questão da mesa, interfere naquela grande oportunidade que as famílias têm, muitas vezes, de interagir com as crianças. Os pais trabalham, os pais muitas vezes, às vezes, estão fora de casa. Quais os momentos que eles têm que oportunizar essa relação? Muitas vezes é numa situação de refeição. Então, é ilusório achar que a criança vai acalmar ou que a criança vai se distrair com o uso de telas. Muitas vezes ela se distrai com uma conversa, com faz de conta. Aquele momento é muito mais potente em termos de memória afetiva positiva para o desenvolvimento do que uma interação que é desconectada com um meio digital em que ela não tem um vai e volta, uma troca. Criança de 0 a 6 precisa de troca, precisa exercitar a coisa mais nobre. Nós já temos trabalhos importantes da epigenética mostrando que a interação social, aquilo que acontece no ambiente, é capaz de interferir na expressão gênica. Então, olha a potência que nós temos com as experiências ambientais. Então, não que a gente vá negar que o mundo digital está aí presente, nós precisamos ter a educação digital. Trabalhar na aliança entre família, escola e políticas públicas intersetoriais articuladas de proteção à criança, no sentido de ver os melhores cuidados. Nós temos muitas leis no Brasil, leis ótimas, e agora, mais recentemente, leis importantes, já lidando com essa questão digital. Nós temos o ECA, o Marco Legal, nós temos a Lei da Parentalidade, a Lei do Brincar. Olha, até a Lei do Brincar nós temos. Então, veja quão potente nós estamos em termos de arcabouço legal. Agora, nós precisamos transformar isso em ação. Nós precisamos ter consciência de que esse processo de construção precisa ser cuidado agora. 0 a 6 anos é o início da vida, mas é para a vida toda. É para o nosso desenvolvimento todo. Então, não podemos nos preocupar depois com os adolescentes, nos surpreender se esse processo de construção não tiver bem cuidado no seu início. Então, nós já temos evidências bastante suficientes para entender e compreender esse problema e trabalhar em conjunto para esse enfrentamento. E um outro cuidado importante parental: qual é o modelo desses pais no compartilhamento de imagens e de fotos dessas crianças? Tem um fenômeno que se chama sharenting, que é do inglês compartilhar e parentalidade, que significa os pais compartilhando. A criança precisa de privacidade, de segurança. Isso muitas vezes cria uma identidade online que traz prejuízo ao desenvolvimento, porque ela não se apaga. E muitas vezes essa imagem não é a imagem que o indivíduo gostaria de ter. Então, tudo isso é modelo. Nós precisamos trabalhar juntos, vamos juntos nisso, porque, de fato, é uma questão fundamental aí para o nosso desenvolvimento das crianças, desenvolvimento humano, né? Perfeito. Obrigada, viu, Maria Beatriz Linhares, professora, membro também do Núcleo de Ciência pela Infância. Assunto super importante. Obrigada por compartilhar esse estudo com a gente e até uma próxima por aqui, professora. Muito obrigada, Thalita. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.